Bom, pessoal, então esse é o terceiro e último vídeo da nossa aula aqui de linguagens de programação. Agora a gente vai estudar a linguagem texto estruturado, que nós abreviamos como ST, né, do inglês Structured Text. O texto estruturado ele é uma linguagem diferente das outras, porque tanto no Ladder, quanto no Blocos, quanto no Graph7, a gente trabalha com elementos, né, com símbolos. Por exemplo, no Ladder a gente tem lá contato NA, contato NF, bobina. No Blocos a gente tem lá bloco E, bloco OU. Né? No Graph7 a gente tem lá step, transição. Então são linguagens que trabalham com esses gráficos, né, visuais aqui que tem uma representação lógica específica. A linguagem de texto ela não tem elementos assim. Ela trabalha somente com texto, como o próprio nome diz. Então, a gente vai ter que colocar toda a nossa lógica da programação em forma de texto, digitando essa lógica. E, obviamente, que existem regras específicas e existem comandos específicos que a gente tem que usar corretamente. A linguagem de texto estruturado, ela lembra muito a forma de programação, por exemplo, da linguagem C, né? Que é uma linguagem de programação de computador, né, para fazer programas de computador, ou programação de microcontroladores, como Arduino ou PIC, né, que é algo que vocês devem ver ainda no curso de vocês. Então, basicamente, é isso. A gente vai trabalhar com textos e eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês. Então, voltando aqui no nosso programa, aqui no MasterTool, eu vou apagar aqui o Graph. E a gente vai criar mais um programa agora usando o texto estruturado. Então, aqui dentro de User Pools, botão direito, adicionar objeto, pool. Aqui eu vou chamar de texto, né, só para ficar mais fácil. A identificação. E aqui embaixo eu vou escolher a linguagem, eu vou escolher essa última aqui, ó, texto estruturado, ST, e dou um adicionar. Aí ele vai criar aqui, ó, texto, já até abriu aqui para mim. E aqui nesse espaço, eu vou dar até um zoom aqui, vou ver se eu consigo dar aumentar essa letra aqui. É aqui que a gente vai digitar o nosso texto. Eu não estou conseguindo dar um zoom aqui. Mas tudo bem, vamos assim mesmo. Muito bem. O que a gente vai fazer então? Vamos fazer a demonstração já baseado aqui no nosso exercício. Então, começando. Ao pressionar B1 e B2 ao mesmo tempo, liga L1 por 5 segundos. Então, aqui posso dar alguns enters aqui para ganhar um espacinho. Para eu identificar se um botão, se uma entrada do CLP foi acionada ou não, a gente pode usar o comando if. Né? If significa se. Né? Se a entrada foi acionada, faça isso. Né? Então, os comandos aqui são todos em inglês. Tá? Isso é normal da linguagem de texto. Então, eu vou colocar aqui o if. Deixa eu só ver se eu não consigo realmente aumentar aqui a área aqui de texto, né? Deixa eu ver aqui, arquivo, editar, avançado, propriedades aqui. Ele com certeza vai ter esse ajuste de tamanho aqui, mas eu teria que dar uma fuçada aqui, mas acho que dá para vocês enxergarem aí no vídeo, né? Não tem problema nenhum. Então, if, eu quero dizer se a entrada i00 e a entrada i01 forem pressionadas, né? Então, eu vou colocar dessa forma. If i01 for igual a 1 e, né, end i02 também for igual a 1. Então, eu estou perguntando para ele, olha, se a entrada i01 for acionada, né, por isso que a gente compara se ela é igual a 1, né, se ela foi acionada, e a i02 também for igual a 1, aí eu vou colocar aqui o then, que é o então. A hora que eu dou um enter, ele já cria para mim esse bloco, né, do end if, que é o que? End, em inglês, significa fim, né, final. Então, eu tenho aqui o if e aqui eu tenho o final do if. Dentro aqui, entre o if e o final do if, nesse espaço aqui dentro, que eu posso aumentar ou diminuir, tá? Sem problema nenhum. Eu vou colocar o que eu quero que aconteça quando eu, né, apertar os dois botões.
Então, o que eu quero que aconteça quando eu apertar os dois botões? Eu quero que ele acione a saída Q01. Então, eu vou colocar Q01, 2 pontos igual a 1, ponto e vírgula. Muito cuidado aqui do jeito certo de digitar. Tá? Então, dessa forma, eu estou dizendo que a saída Q01 vai ser igual a 1, ou seja, eu estou ligando a saída Q01 somente quando eu apertar os dois botões. Tá? Por isso que essa lógica aqui, ela está dentro do if. Né, dentro aqui entre o if e end if. Ele só vai ligar a saída Q01 se, né, if, se eu apertar esse botão e esse botão. Né, aí ele entra aqui e executa os comandos que eu colocar aqui dentro. Vai ligar a saída. Perfeito, essa é a primeira parte. Agora eu quero que ele conte um tempo. Como é que eu trabalho com o temporizador aqui? Eu vou clicar com o botão direito e vir na opção assistente de entrada. E aí eu vou vir aqui em blocos funcionais, standard, timer, olha aqui o meu tom, né, meu temporizador, eu vou só dar um ok aqui. Ele vai pedir um nome aqui, eu vou chamar de tom 0, algum nome aqui, né, não importa tanto, desde que não tem espaço. Tá? Põe o nome aqui e dá ok. Ele já criou o nosso tom 0. E tá vendo aqui os espacinhos, ó, in, que é a entrada, pt, q e t? São os mesmos elementos que a gente tem lá no temporizador do ladder, do blocos, né? Eu tenho aqui aberto para vocês verem, ó, temporizador que a gente está acostumado. Tem a entrada, tem o tempo, que é o pt, né? Tem a saída q e tem o tempo decorrido, que é o et. Então, os mesmos 4 elementos eu tenho aqui no texto também. Então, qual é a entrada? O que vai fazer esse temporizador começar a contar o tempo? É o Q01. Né? Quando o Q01 ligar, ele vai começar a contar o tempo. Igual a gente fez aqui, né? Ó. Desculpa, é o Q00, né? Na verdade, que eu quero que ligar aqui, gente. Desculpa. Q00 aciona aqui. Então, aciona aqui. Né? Na verdade, eu acho que eu errei. Aqui não é 02, é 00, né? Os dois botões que a gente está trabalhando é 01 e 00, não é? Não tem problema, tá? Então, beleza. Então, quando eu ligar o Q00, ele aciona o temporizador. Vai contar qual tempo? 5 segundos. Então, coloco aqui T, hashtag 5S e pronto. Vai acionar qual saída depois que ele ligar? O Q01. Vai acionar o Q01. Esse aqui eu não preciso colocar nada. Então, eu já configurei meu temporizador. Eu sei que depois de 5 segundos que o Q00 ligar, ele vai ligar o Q01. Aí eu vou pegar um segundo temporizador, então a mesma coisa, botão direito, assistente de entrada, vou aqui no meu tom, né, dou um ok. Vou dar um nome para ele aqui de tom 1, por exemplo, tem que ser um nome diferente, tá, do que você deu no anterior. E aqui é a mesma coisa, pessoal. O que vai acionar esse segundo temporizador? É o Q01. Então coloco aqui o Q01, vai iniciar ele. Qual é o tempo que ele vai contar? 3 segundos, então T, hashtag 3S. E o que ele vai acionar na saída depois? A gente poderia colocar uma memória aqui, igual a gente fez lá no bloco. Mas a gente pode fazer de outra forma. Também. Eu posso deixar ele não acionar nada aqui, quando ele completar os 3 segundos. E eu posso aqui embaixo fazer o seguinte, olha, se o meu tom 1, que é esse temporizador aqui, ponto Q, ou seja, essa saída aqui do meu temporizador, for acionada, for igual a 1, então, quando o temporizador aqui contar os 3 segundos, ele vai acionar a saída Q aqui. Então, eu já fiz um if aqui. Ó. Se a saída Q do meu temporizador 1 for igual a 1, for acionada, significa que já deu o tempo. Eu vou só desligar a saída Q00. Né? Então, Q00, 2 pontos igual a 0, ponto e vírgula. Mandei o Q00 para 0. Eu não tenho que desligar o Q01 também? Não poderia colocar Q01, 2 pontos igual a 0 para desligar ela? Poderia, né? Poderia fazer assim, mas eu não preciso mandar desligar o Q01. Por quê? Porque quando eu desligar o Q00, esse temporizador aqui vai desligar, né? E automaticamente a saída dele aqui vai desligar também. Então o Q01 vai desligar automaticamente quando eu desligar o Q00, igual a gente fez aqui no blocos, né? A gente resetou só o Q00 aqui e automaticamente derrubou esse temporizador, desligou o Q01. Então, não preciso mandar desligar o Q01, porque quando eu desligo o Q00, o Q01 já desliga junto. E essa daqui, então, é a lógica
do nosso exercício feito em linguagem de texto estruturado. Tá? Aí, acabou ainda não. Eu só vou vir aqui no meu Ledger e vou... Aqui está o meu texto. Vou arrastar ele para cá. Né? E pronto. Agora sim, eu posso enviar, fazer o login, enviar para o CLP e fazer o teste na prática. Então, essa é a linguagem de texto estruturado. Ela é uma linguagem um pouco mais difícil de aprender, porque ela tem comandos, tem detalhes aqui de ponto e vírgula, né? É uma linguagem que exige mais prática, mais tempo dedicado a ela. É uma linguagem que tem o seu uso crescente, né? Eu vejo que cada vez mais o pessoal está usando, claro que ainda bem longe do Ledger, por exemplo, mas é importante a gente saber, a gente praticar mais, seja no simulador ou na prática, e ir pegando aos pouquinhos quais são os comandos, como que ela funciona de fato, porque é uma linguagem bem interessante e tem muitos projetos que utilizam essa linguagem também, ok? Então é isso, gente. Agora é com vocês montar aí na prática e espero que vocês tenham entendido e gostado de conhecer essas outras linguagens de programação. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.